Bom, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, muito que bem, vamos para frente sempre. Então, vamos dar continuidade aqui, né? Nós paramos aqui no custo unitário básico, né? Então, nós conseguimos ver, por último aí, no vídeo anterior, como fazer o estimativo de um valor de uma obra residencial a partir do custo unitário básico. Ok. Agora a gente vai para o orçamento preliminar, né? Então, o orçamento preliminar é uma apuração que a gente faz dos quantitativos, uma apuração que a gente faz nos quantitativos, em que vai aproximar mais o valor, que vai aproximar mais o valor do orçamento ao valor da obra, tá? Então, importante também que cada um dos construtores, cada uma das empresas tenha o seu indicador, porque vai ficar mais fiel à sua realidade, tá? Certo? Bom, então tem alguns pulos do gato aqui que a gente pode fazer, tá? Então veja só, o primeiro deles aí, ó, a gente vai ajustar, deixar mais próximo do real o volume do concreto, né? O volume de concreto, tá? Porque ele é um dos fatores aí que alteram significativamente o valor da obra, né? Então, olha só, o volume de concreto de um pavimento, a gente considera que ele tenha em pilares, vigas, lajes, escadas, né? Tá certo? E aí, esse volume de concreto, a gente vai fazer aqui uma espécie de transformação dele, como se a gente pegasse todos esses elementos estruturais, viga, pilar, laje, né? Esse volume de concreto todo. Aí imagina esse volume de concreto todo na forma fresca ainda, ou seja, moldável, né? E ao invés da gente moldar ele no formato de pilares, vigas e lajes, a gente espalha esse volume de concreto na área do pavimento, tá? Na área do pavimento. Quando a gente espalha ele na área do pavimento, ele vai ter uma altura, afinal de contas é volume, né? Então, essa altura que ele vai ter é que a gente estima aqui com o nosso pulo do gato, tá? Então observa só. Para estruturas com menos de 10 pavimentos, a gente vai trabalhar com uma espessura média de 12 a 16 centímetros, né? Então, por exemplo, 10 pavimentos. Você olhou a planta lá, não é uma planta que possa ter muitos pilares, muitas vigas, a laje pode ser pré-moldada, enfim. Então você vai lá e arbitra um valor, né, uma média de, sei lá, 14 centímetros. O que significa esses 14 centímetros? Significa dizer que naquela área daquele pavimento do projeto onde você está considerando, você dissolveu todo o volume de concreto na área do pavimento. E aí ele ficou com 14 centímetros, né? Então, de novo, pegamos ali o volume todinho de concreto, dos pilares, da laje pré-moldada e tudo, né? Considerando ainda no estado fresco do concreto, espalhamos ele na área do pavimento. E aí ficou com uma altura de 14 centímetros, né? Então, isso é uma média para você estimar o volume de concreto a partir da área construída, né? Tá bom? Beleza? Acima de 10 pavimentos, então a gente tem uma densidade maior de estrutura, né? A estrutura vai ser mais robusta, a gente vai ter pilares na base mais de seção maior, né? As vigas vão ser maiores, né? Então é uma estrutura maior, né? Mais robusta, ou seja, o volume de concreto é maior. Então a gente arbitra outro valor médio para a espessura, né? Então o valor médio aí para estruturas acima de 10 pavimentos ficaria entre 16 e 20 centímetros, né? E aí, como é que a gente calcula o volume de concreto? Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o volume de concreto igual à área construída, ou seja, a área do pavimento. Se for pavimento térreo, só a área construída, né? Vezes a espessura média que você está arbitrando, né? E aí você vai ter o volume, tá? A partir desse volume de concreto, a gente consegue fazer uma estimativa, né, um estudo preliminar da quantidade de aço, né, da quantidade de armadura, ou seja, peso da armadura. E a gente vai usar um indicador de taxa de aço, certo? Bom,
Para estruturas abaixo de 10 pavimentos, a gente considera um patamar aí entre 83 e 88 quilos por metro cúbico de concreto, né? Então, uma estrutura com esbeltez alta, né? Uma estrutura com... esbeltez que eu digo são as peças muito fininhas, né? As peças estruturais, viga, pilar, né? Muito fina, então vai exigir uma quantidade de aço maior, então a gente trabalha aqui com 88 quilos, né? Quando tem ali proximidade de pilares, né? Ou seja, a exigência do aço, a estrutura não tá exigindo tanto do aço, né? Está exigindo mais do concreto, então essa taxa ficaria aí para 83 quilos por metro quadrado, né? Ou você pode usar aqui uma taxa bem mediana de 85 quilos por metro quadrado, por metro cúbico de concreto. Tá? Para estruturas acima de 10 pavimentos, esse valor ele aumenta, né? Sai de 88 até 100 kg de metro cúbico de concreto. Assim, a literatura indica isso daqui, tá, pessoal? Mas eu já assisti alguns orçamentistas trabalharem até com 120 quilos de aço por metro cúbico de concreto, tá? É uma estimativa deles, né? Se tá super dimensionado ou não, isso daí é muito da característica do projeto, tá? Mas, de qualquer forma, nós temos esses dois patamares aí, tá? Como é que, então, a gente determina o peso da armação? Vai ser o volume de concreto vezes a taxa de aço, certo? A área de forma, né? A área de forma também a gente vai colocar em função do volume de concreto. E o indicador que a gente usa sempre é de 12 a 14 metros quadrados por metro cúbico de concreto. Ou seja, em 1 metro cúbico, para cada metro cúbico de concreto, você pode usar de 12 a 14 metros quadrados de forma. De novo, o que você vai selecionar para arbitrar isso aqui é a dificuldade das formas, né? Por exemplo, tem pilares que tem a forma circular, então tu acrescenta um valorzinho a mais aqui, não vem trabalhar com 12, vai trabalhar com 13 ou com 14, porque vai ter uma dificuldade maior no escoramento, no cimbramento, né? Vai exigir mais peças e tudo. Então você trabalha aí com um valorzinho maior. Então a área de forma vai ser dada pelo volume de concreto vezes a taxa de forma, bem semelhante à taxa de aço, né? Então a gente pode aqui, ó, observar um exemplo, tá? Olha só, vamos estimar os quantitativos de concreto, aço e forma para um prédio residencial aí de 8 pavimentos, por exemplo, né? Aquele mesmo prédio de 8 pavimentos que a gente já fez lá o orçamento estimativo, né? Que deu 4.909.000 e carqueirada lá. Então, a área construída daquele prédio, né, são 3.560 metros quadrados, ou seja, é a área que, se não me falha a memória, é 445 metros quadrados por pavimento, né? E aí tem 8 pavimentos, 445 vezes 8, a gente tem 3.560 metros quadrados de área construída, tá? O problema já deu essa informação, né? Essa informação é repetida lá do exercício anterior. Bom, então vamos ao volume de concreto. Então, para o volume de concreto, a gente vai pegar essa área construída de 3.560 e multiplicar por uma espessura média, tá? Vamos lá, 8 pavimentos, residencial, apartamentos pequenos, a gente vai ter pilares próximos, né? Então nós não vamos ter aí um volume de concreto, vamos dizer assim, exorbitante, né? Então a gente pode trabalhar com uma espessura média de 0,14. Então, por pavimento, né, vamos dizer assim, eu pegaria todos esses, o volume de concreto dos pilares, somaria com o volume de concreto das vigas, somaria com o volume de concreto da laje, e ele em estado fluido espalharia nesses 3.560 metros quadrados, e aí ele ia ficar com uma altura de 0,14. Então, isso me dá 498,40 metros cúbicos de concreto. Esse é um valor preliminar de concreto, tá? Já é aí uma estimativa mais perto do real, né? A partir desse volume de concreto, eu consigo, então, calcular o peso da armadura usando uma taxa de aço. Então, se a gente pegar aqui, ó, 498,40 vezes 85 quilos por metro cúbico de concreto, a gente vai ter que, para essa edificação, a gente teria que comprar aí 42.364 quilos de aço, tá?
Professor, mas qual é a bitola desse ácido? Bom, a gente não está batendo a bitola agora, né? Mas seria uma bitola média aí de 10 milímetros, por exemplo, né? 8 milímetros, quem sabe, tá? Tá bom? Nada muito fino, também nada muito espesso, né? Tá? Então seria mais ou menos isso daí. Então a gente já tem o volume de concreto, já tem o volume de aço, o peso do aço. Agora vamos aqui determinar a área de forma, né? Então, de novo, em função do volume de concreto, 498,40 metros cúbicos, né? Eu vou adotar aqui uma taxa de forma de 13 metros quadrados por metro cúbico de concreto. Então, a cada metro cúbico de concreto, eu uso 13 metros quadrados de forma. Isso me dá um total de 6.479,20 metros quadrados, tá? Então, essas seriam as informações que a gente teria aí. Outra forma da gente estimar os custos seria por etapa da obra, né? Então, você com a sua experiência, já fez muitos orçamentos, você pode listar aqui vários desses indicadores, em vários desses percentuais. Mas aqui tem uma tabelinha, né? Por exemplo, serviços preliminares em uma edificação residencial de fino acabamento, né? Esses serviços preliminares giram em torno de 2,7 a 3,8 do valor da obra, tá? Então, lá na estimativa de custo você gerou um valor, né? Agora você vem distribuindo aqui esses valores em função das etapas da obra, né? Infraestrutura. Então a infraestrutura seria algo em torno de 6,9 a 7,5% por cento daquele valor lá da nossa estimativa. E assim vai, tá, pessoal? Esses valores aqui, eles flutuam muito, diferenciam muito, não dá para a gente ter um percentual cravado. Outra referência, ó, olha só, para essa dessa fonte aqui, ó, né, a FEMAC Engenharia. Então, FEMAC Engenharia diz que o valor da estrutura normalmente gira entre 12 a 20% da obra, tá? 12 a 20% da obra. As instalações elétricas até 8%, cobertura de 3 a 5%, fundações de 3 a 7%, projeto de 3 a 5%, e deixa eu tirar minha cabeça aqui do meio, tá? Que é para você ver que o acabamento gira em torno de 20 a 38%. Então, teoricamente, o acabamento é um valorzinho bem mais alto, né? Onde entra cerâmica, pintura, forro, tal, tudo mais, tá? Beleza? Então, essa é uma outra forma de se determinar o valor da etapa da obra, né? Então, por exemplo, ó, a estrutura sempre gira em torno de 12 a 20%, né? Se a gente olhar naquela primeira tabela e nessa segunda tabela, né? Então já dá aí para a gente ter uns outros valores aí. O próximo a ser estudado, ó, é o orçamento analítico. Então, o orçamento analítico ele já é o orçamento mais detalhado, né? E aí ele dá com maior precisão essa previsão de custo, tá? A gente vai considerar aí composições de custo para cada serviço, né? Onde a gente precisa selecionar aí criteriosamente cada material que está sendo utilizado, colocado e tudo mais. Bom, a gente vai buscar aí bastante essas composições de custo nas bases de referência. Algumas a gente faz, mas a maioria delas a gente busca na base de referência até para dar credibilidade ao nosso trabalho, tá? E aí no nosso curso, né, a gente vai aprender mais sobre orçamento analítico, vai buscar esses orçamentos, essas composições de custo na base de referência, tá beleza? Então aguarde aí os próximos vídeos que a gente vai sim colocar aí bastante conteúdo sobre orçamento para a gente fazer. De novo, vou continuar com a parte teórica e lá na frente a gente faz uma parte mais prática do orçamento, tá? Beleza? Obrigado, gente. Então, se você tiver alguma dúvida, coloque para nós, né? Para a gente resolver. Pode enviar aí no canal. E não tendo dúvida, eu agradeço aí e até a próxima.